Senhor, meus irmãos, eu quero meditar com você nessa noite, numa palavra de Deus, que está contida aqui na epístola do apóstolo São Tiago, no capítulo 5, versículo 11. Ele disse assim a palavra de Deus: Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Amém. Graças a Deus por mais esse dia, essa noite que o dia que o Senhor nos deu, a noite que o Senhor tem nos dado, e esse privilégio de poder estar aqui para meditar com você na palavra do Senhor. Eu estou estudando um pouco a epístola do apóstolo São Tiago, e nos seus grandes conselhos e ensinamentos, eu tenho aprendido muito a ser um cristão verdadeiro. Pois a palavra do Senhor, ela é proveitosa, ela é inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir. E Paulo diz para que o homem de Deus possa ser perfeito. E eu tenho aprendido algumas coisas com o apóstolo São Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, os seus muitos conselhos que ele tem dado aos irmãos que se dispersaram por causa da perseguição impetrada pelo Império Romano. E meditamos um pouco em outras passagens, mas eu lendo a Bíblia, essa epístola, uma coisa que me chamou muito a atenção foi para um relato que Tiago ele falou à igreja. Veja, aqui no versículo 11 ele disse, Eis que temos por felizes os que sofrem. Coisa me chamou muito a atenção. E até você também pode até me perguntar e dizer, mas como? Como pode ser feliz uma pessoa que está sofrendo? Esse texto, para os teólogos liberais e para os adeptos da teologia da prosperidade, pode até ser uma aberração. Mas para o crente verdadeiro, o crente fiel a Deus, o crente que tem uma vida espiritual pautada na palavra e na oração, é um conforto, é um consolo. Porque você pode até me perguntar, eu lhe respondo, porque quando nós estamos sofrendo, o homem e a mulher, quando eles estão passando por um processo de sofrimento, o seu coração fica mais aberto para ouvir, fica mais aberto para buscar a presença de Deus, ele tem mais uma preferência pelo estudo da palavra, pela oração, ele fica mais sensível à voz do Espírito Santo. E uma das coisas que traz ao coração do homem e da mulher que teme a Deus, que anda na presença do Senhor, isso traz uma grande consolação para a sua alma. E Tiago foi muito feliz quando ele falou isso, ele escreveu essas palavras, que é feliz aquele que sofre. Aí você me pergunta, mas como pode ser isso? Veja só, deixa eu te falar uma coisa, quando Tiago fala que é feliz aquele que passa pelo sofrimento, Tiago estava se referindo ao bem-estar espiritual, e recompensa, e não meramente de uma forma de felicidade que depende das circunstâncias. Tiago não estava se referindo a essa forma de felicidade através das circunstâncias. Ele estava falando aqui, se referindo
a felicidade, ao bem-estar espiritual e recompensa do homem e da mulher que serve ao Senhor nosso Deus. Mas por que Tiago falou isso? Se você ler no contexto, no primeiro versículo do capítulo 5, Tiago ele vem pegando pesado sobre os ricos, os irmãos que tinham riquezas, que eram fortemente, tinham uma vida econômica bem proveitosa. E Tiago vem pegando pesado sobre eles. Por que, você pode me perguntar? Eu lhe respondo. Porque os ricos daquela época, os ricos nessa igreja aqui, eles estavam humilhando os irmãos mais pobres. Eles humilhavam de forma terrível os irmãos, os crentes mais pobres da igreja. E por outro lado, eles também roubavam, outros ricos roubavam os crentes pobres. Veja, o cara já é pobre. O cara já é pobre. Ainda mais vem alguém e lhe rouba aquilo que ele tem. Então Tiago vem massacrando, e vem pegando muito pesado sobre esse tipo de pessoas que existia dentro da igreja. Aí Tiago, aqui no versículo 11, Tiago consola o coração daqueles irmãos dizendo o seguinte, ó. No versículo 10 ele diz: Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo, de aflição e paciência. Aí ele diz no versículo 11: Eis que temos por felizes os que sofrem. Feliz, no original, é Macários, que significa também bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz. E Tiago tem por bem-aventurado aqui aqueles que sofrem, aqueles que passam por um momento de dificuldade, um momento de lutas, um momento de desprazer na sua vida. Eles sofrem, mas eles sofrem colocando todo o seu sofrimento nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não vão oprimir, não vão maltratar, não vão maldizer a Deus nem o seu próximo. Não vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos, apesar de estarem sendo lesados, apesar de estarem sendo perseguidos, maltratados, humilhados. Os crentes que estão passando por esse momento, eles são felizes porque ele tem uma esperança dentro do seu coração. Ele tem a certeza de que Deus virá para ele e fará justiça na hora e no tempo certo. Veja que ele diz na parte B do versículo, ele disse, aqui Tiago disse, ó, ele disse o seguinte: ouviste sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Tiago aqui traz outro exemplo de paciência. Ele fala da paciência de Jó. Paciência aqui no original é perseverança, é constância, é ser perseverante. Aqui, paciência que Tiago se refere é a permanência, é a constância, é a perseverança. E Jó, meus amados irmãos, apesar do seu sofrimento, apesar da luta que ele enfrentou, Jó, ele foi provado em todas as áreas da sua vida. Jó era rico, Jó era um homem poderoso, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. E ele perdeu as suas fazendas de camelos, ele perdeu as suas fazendas de jumentas, e ele perdeu as suas fazendas de ovelhas. Ele perdeu os seus 10 filhos. Não é tão fácil pegar na alça de 10 caixão num dia só e enterrar seus próprios filhos. E nós sabemos que filho é corda do nosso coração. E ainda mais, Jó sofreu uma pressão psicológica. Jó,
ele sofreu uma pressão muito grande no seu psicológico, no seu emocional. A mulher de Jó viu a sua situação e disse: amaldiçoa Deus e morre, Jó. Veja que conselho terrível. Amaldiçoar o Deus que havia dado tantas coisas boas a Jó, que havia lhe dado aquela esposa que estava do seu lado, que havia lhe dado 10 filhos lindos, que havia lhe dado as riquezas que ele tinha. Agora aquela mulher viu tudo aquilo perdido, viu seu marido leproso, com uma chaga terrível, em estado de putrefação, seu corpo se decompondo, aonde há textos no livro de Jó que ele disse que os vermes faziam buracos na sua pele, a febre era muito alta, aquecia o seu corpo de forma absurda. Jó sofria dores de cabeça terríveis por causa da inflamação da sua pele, as feridas, o seu estado de decomposição. A Bíblia diz que Jó, ele foi e se sentou no pó e na cinza. No original, pó e cinza é o lixo, é no monturo. Jó foi para dentro do lixão, porque não tinha possibilidade de ele ficar dentro de casa, porque a sua podridão, a podridão do seu corpo, iria trazer um grande desconforto para quem estava dentro da sua casa e até mesmo para os seus vizinhos. Jó, ele sofreu uma pressão psicológica dos seus amigos, que começaram a dizer que Jó estava passando por tudo aquilo por causa dos pecados que Jó havia cometido contra Deus, e não era nada disso. Mas a Bíblia diz, Tiago disse, que os irmãos que estivessem sofrendo trouxessem como exemplo a perseverança de Jó, a paciência de Jó. Não que Jó não tenha errado, mas Jó errou várias vezes. Nós vemos que na Bíblia Sagrada Jó reclama, Jó murmura, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Não era tão fácil viver aquela situação que ele estava vivendo, mas só que Jó, ele foi perseverante. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que a tribulação produz a paciência. Quando nós estamos vivendo um momento de tribulação, momentos de aflições, momentos de lutas, de perseguições, momentos que nós atravessamos muitas das vezes pela enfermidade. A enfermidade ataca o nosso corpo, a doença nos sufoca, às vezes a perseguição, as calúnias, esses problemas do nosso dia a dia, eles produzem para nós a paciência. Por quê? Porque o nosso fundamento, a nossa vida, o nosso alicerce é Jesus, o nosso alicerce é Deus. Nós nos fundamentamos no Senhor, nós nos apegamos a Deus, nós firmamos as nossas estacas no Senhor, as nossas raízes estão firmadas em Deus, e por essa razão não nos desesperamos ao ponto de blasfemar contra Deus, contra a sua palavra, ao ponto de rejeitar a bondade e a misericórdia do Senhor. A tribulação, Paulo disse que ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Isso, meus queridos irmãos, não é motivo de nós sairmos da presença de Deus por causa da luta, por causa do problema, por causa da adversidade. Tiago foi muito feliz quando ele falou aqui o seguinte, quando ele disse: eis que temos por felizes os que sofrem. Temos por felizes os que sofrem. Veja que para ele concretizar o seu raciocínio, Tiago usa o exemplo da paciência de Jó no sofrimento e o resultado de tudo isso que foi proporcionado para Jó, meus irmãos. Tiago estava querendo trazer ao coração dos irmãos a perseverança. Tiago estava querendo dizer: tenham paciência, sejam perseverantes na lei do Senhor, na palavra de Deus, nos ensinamentos que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem firmes, porque tudo isso vai passar.
Tudo isso vai passar no contexto sagrado. No contexto sagrado, aqui no versículo 7, ele disse: sejam, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. E no versículo 5, aqui no versículo 8, no versículo 8 ele disse: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Era um dos maiores propósitos que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo tinham no seu coração. Era o retorno do Senhor Jesus Cristo, era a volta de Jesus para buscá-los e levá-los para o céu. Aqui nós vemos que Tiago, ele traz esse conforto ao coração dos crentes que estavam sofrendo, dos pobres, porque às vezes, meus queridos irmãos, quem sabe, eles queriam abandonar a fé, eles queriam fazer justiça com as suas próprias mãos, mas Tiago traz um conselho glorioso dizendo: temos por felizes os que sofrem. E ele traz Jó como exemplo. Ele traz a paciência dos profetas que vieram antes deles e antes de nós. Os profetas que sofreram tantas aflições, mas foram pacientes até o dia que Deus deu um basta nas situações adversas. Tiago foi muito feliz. Isso aqui são conselhos pastorais e doutrinários da Bíblia, são ensinamentos para que o homem e a mulher que tem o temor de Deus na vida, que anda nos caminhos do Senhor, eles aprendam a lidar com o sofrimento, aprendam a lidar com as dificuldades, com os problemas, com as tribulações, com as aflições. O próprio Jesus Cristo disse: tenho-vos dito estas coisas, capítulo 16 do Evangelho de São João, versículo 33. O Senhor Jesus Cristo disse: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo aqui é você ser perseverante no Senhor, é você ter paciência, é você ter constância na presença de Deus. Quanto mais o problema vem, quanto mais a dificuldade vem, quanto mais a tribulação chega para nós, nós temos que estar alicerçados em Cristo, porque se nós não tivermos alicerçado no Senhor, nós vamos sucumbir, nós vamos dar lugar a tudo isso, e essas coisas sufocará a nossa alma, sufocará o nosso psicológico, e nós terminaremos morrendo depressivos, sem falar com ninguém, morremos em silêncio. Mas Tiago diz aqui: quem sofre é feliz, quem está passando por sofrimento na presença de Deus é feliz, porque se nós estamos na presença do Senhor, a luta, a dificuldade, as aflições, elas tornam-se para nós um motivo de nós buscarmos mais a presença do Senhor nosso Deus, a presença do Deus que criou os céus e a terra. Eu gosto muito dessa epístola. Quando eu passei a estudar um pouco a epístola de Tiago, isso confortou muito mais o meu coração, porque não é a aflição, não é o problema, não é a dificuldade que vai me tirar da presença do meu Senhor, porque muito mais sofrimento do que nós passamos aqui na terra, o nosso Jesus enfrentou. Ele enfrentou, meus queridos irmãos, uma tribulação psicológica, ele enfrentou uma tribulação física, ele enfrentou, meus amados irmãos, uma tribulação espiritual. Eles diziam: tu não é o Filho de Deus, desce da cruz e salva tu e a nós. Isso metralhando a sensibilidade, o emocional do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles bateram tanto no Senhor Jesus Cristo que o seu corpo ficou parecendo um bife perfurado, que as cozinheiras fazem para trazer
uma carne mais macia para as pessoas comerem. O corpo do Senhor Jesus ficou todo perfurado, porque ele recebeu vários açoites, com aquele chicote, aquele açoite que tinha osso de carneiro seco e pontas de ferro, que dilacerava as suas carnes. Ele sofreu fisicamente, ele foi maltratado fisicamente e espiritualmente. Ele levou sobre nós, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas maldades, todas as nossas doenças e enfermidades, tudo de mal que era para nós, Jesus levou sobre ele. Ao tempo do próprio Deus virar as costas para o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Deus é santo e Ele não pode ver o pecado, e como Deus, Ele estava vendo todo o nosso pecado sobre o Senhor Jesus. Foi no momento que o Senhor se sentiu só, foi no momento que Jesus se sentiu sozinho, e Ele bradou dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Ele sofreu barbaramente, mas ele não desistiu do seu propósito, ele não desistiu do alvo que ele teria que alcançar, ele não desistiu da sua missão, ele foi forte até a hora em que ele disse tetelestai, até o momento que ele entregou o seu espírito nas mãos do Senhor e disse: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele sofreu, mas o final de tudo isso, a consequência desse sofrimento, foi a sua ressurreição em glória. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, por isso que ele disse aos discípulos e fala para nós também nos dias atuais: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ei, meu querido amigo, eu vou terminar por aqui e quero dizer a você nesse momento, independente da situação que você está vivendo, suporte a luta, suporte a dificuldade, suporte o sofrimento, porque se você está na presença de Deus, você é feliz, porque tudo isso vai ter uma consequência. Se você e eu, se nós permanecermos firmes no Senhor, se nós permanecermos firmes no Senhor nosso Deus, as consequências disso aqui, será muito gloriosa, porque Tiago disse aqui, Tiago disse o seguinte, ele disse o seguinte aqui, ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Ele disse também, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Qual foi o resultado? Qual foi a consequência? Qual foi a consequência do sofrimento de Jó? Jó permaneceu fiel a Deus, ele não blasfemou do Senhor, ele não amaldiçoou a Deus como queria a sua esposa. O Jó não amaldiçoou os seus amigos, que aqueles amigos não queriam nunca, amigos, para dizer que Jó pecou, que ele estava em pecado. Meus queridos irmãos, é coisa terrível, mas a Bíblia diz que Jó suportou tudo isso, e teve um momento de desespero em Jó, se não me falha a memória, no capítulo 13, se não me falha a memória, Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso, sabe o que é isso? Isso aqui é perseverança na luta, na provação. Isso é perseverança no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de aflição. Isso é perseverança em Deus, isso é esperar em Deus. No capítulo 19, versículo 25, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia se levantará, e em minha vida, na minha carne, eu verei o Senhor. Isso é perseverança, isso é confiança, isso é constância,
Isso é o camarada que tem os pés fundamentados, tem seus pés firmes nos seus propósitos, naquilo que ele abraçou. Ei, nós estamos vivendo momentos difíceis. Estamos vivendo momentos difíceis na economia, na política, na sociedade e também na área espiritual. Mas nós não podemos nos deixar levar por essas coisas, porque a Bíblia Sagrada diz que há um lugar lá no céu preparado para nós. E isso quem falou foi Jesus. Ele disse, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É promessa do Senhor Jesus Cristo, é promessa. Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, os anjos disseram, ó, vocês estão vendo, ele está subindo, mas um dia ele vai voltar. Varões galileus, porque estão olhando para o céu? Este que dentre vós é visto adentrando os céus, da mesma maneira ele voltará. Jesus vai voltar e vai acabar todo o nosso sofrimento, a nossa luta, as nossas aflições, as calúnias que sofremos, os maus tratos, a falta de respeito, muitas das vezes por nós que professamos a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós somos desprezados, humilhados, muitas das vezes até mesmo desrespeitado por pessoas que não entendem, não conhecem o que é viver uma fé sobrenatural, que não sabe qual é o propósito que existe dentro do coração de cada crente que é fiel. Tiago foi muito feliz quando ele disse, temos por felizes, temos por bem-aventurados aqueles que sofrem. Esse conceito de Tiago não é tão bem compreensível pelos adeptos da teologia da prosperidade, nem pelos teólogos liberais. Isso aqui para eles é uma aberração, mas para nós, que vivemos a fé no Senhor Jesus Cristo sem vê-lo, mas nós acreditamos que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o amam. Para nós isso aqui é o maior conforto, é um consolo da parte de Deus para nós. Deixa eu te falar que eu quero terminar agora dizendo para você o seguinte: glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Eu quero dizer para você, glória ao nome de Jesus. Eu estou sentindo um gozo de Deus na minha alma, eu estou sentindo um prazer glorioso do Senhor na minha alma. E eu tenho certeza que você vai sentir também esse gozo, porque esse consolo vem de Deus. A palavra de Deus é pura. São 66 livros a Bíblia. São 66 livros gloriosos, proveitosos. São 66 livros aqui na Bíblia. São 66 livros. E todos esses 66 livros apontam para o Senhor Jesus Cristo como centro da Bíblia. E aponta para a nossa consolação, porque essa Bíblia foi escrita para a nossa consolação, para que nós tivéssemos o entendimento de que Deus, assim como Ele criou o homem e colocou na terra, e o homem saiu da sua presença cometendo erros e maldade, da mesma maneira Ele vai restaurar o homem pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ele vai restaurar o homem e vai levar para Ele, para morar com Ele para sempre e eternamente. Se você está sofrendo, saiba que para nós, Tiago disse, você é bem-aventurado porque sofre por causa do amor de Deus. Não é sofrer porque você procura prova, porque você procura confusões para você, não. É sofrer porque está na presença de Deus, porque o homem e a mulher que está na presença de Deus, vivendo a presença do Senhor, orando, lendo, evangelizando, falando do Senhor, aconselhando, o inferno entra em pânico e o diabo usa os seus adeptos para lhe roubar a paz, para lhe perseguir, para lhe caluniar, para lhe maltratar,
para tirar o prazer e a sensibilidade espiritual de dentro da sua alma. Mas fique firme, fique firme. O Senhor Deus, Ele falou para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Saiba de uma coisa, que as tribulações do tempo presente produz para nós um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória. Se acalme. Seja perseverante. Está passando pela tribulação, a tribulação vai moldar o seu caráter e você vai passar a ser uma pessoa perseverante e paciente. Paulo disse que a tribulação produz a paciência, a experiência. É nesse momento de luta que você vai ter experiências gloriosas com Deus. Se você nunca teve uma experiência com Deus, então procure a se aproximar mais de Deus. Procure, porque viver experiências com Deus são as coisas melhores que existem no mundo. Eu já vivi tantas experiências gloriosas com o Senhor, ainda tenho vivido, porque pela misericórdia do Senhor eu tenho procurado buscar em Deus a suficiência para minha alma. Não estou tão preocupado com tantas coisas que acontecem. A minha preocupação é com a minha vida espiritual e da minha família e também das outras famílias. Porque se estou aqui diante desse celular falando tudo isso de Deus para a sua vida, é porque eu me preocupo com você e quero que você esteja fundamentado, alicerçado no Senhor. Crente verdadeiro, um verdadeiro crente. Esse título fora dado a nós pelos perseguidores nossos. Eles deram esse título para nós de crente. Eles deram esse título para nós de crente, e eu acho muito bom quando alguém me chama de crente. Eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque isso traz o prazer da minha alma, traz o prazer na minha alma de que eu sou crente, eu sou um servo de Deus, eu aceitei Jesus para ir morar no céu, porque eu acredito que Jesus veio à terra como homem 100% homem, 100% Deus. Fez a sua missão aqui na terra, concluiu, foi para o céu e brevemente Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos levar para o céu junto com Ele. Seja crente, suporte as aflições, não murmure, não reclame. Não murmure, não reclame, porque murmuradores não entrarão no reino do céu. E como Tiago disse, meus irmãos, sede pacientes até a volta do Senhor. Sede pacientes até a volta do Senhor. Seja perseverante. Seja constante na oração, seja perseverante na leitura da Bíblia, seja perseverante na evangelização. Ainda que nós não podemos nos tocar, mas nós temos a boca para falar. Ainda que nós não podemos abraçar os nossos irmãos e ir lá orar por eles. Eu estou sem trabalhar desde março por causa da pandemia, estou em casa, mas tenho evangelizado, tenho falado de Jesus para muitas pessoas. Fique firme, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Jesus Cristo disse que os céus e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Ele vai voltar e virá nos buscar para nos levar para o céu. Brevemente Jesus estará voltando. Então fica firme com Jesus. Medite nessa palavra. Tiago disse: temos por perseverante, temos por felizes, temos por bem-aventurado aqueles que sofrem, mas aqueles que sofrem na presença do Senhor. Deus abençoe a você em nome de Jesus. Fique firme, porque muitas coisas boas Jesus vai te dar. Deus abençoe.